Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem por uma das eras mais tensas e definidoras da história moderna, a Guerra Fria. Imaginem um mundo onde duas superpotências com visões de mundo completamente opostas disputam o controle global, mas sem nunca se enfrentarem diretamente num campo de batalha. Parece roteiro de filme, mas foi a nossa realidade por quase meio século. Tudo começou no final da Segunda Guerra Mundial. O mundo respirava aliviado, mas uma nova divisão já se desenhava. De um lado, os Estados Unidos, defensores do capitalismo e da democracia liberal. Do outro, a União Soviética, gigante comunista, pregando a revolução proletária. Eram os dois grandes vencedores da guerra, mas seus ideais eram como água e óleo. Rapidamente, essa rivalidade ideológica dividiu o globo. Na Europa, uma fronteira simbólica que Winston Churchill batizou de Cortina de Ferro separou o continente. De um lado, o bloco ocidental, alinhado com o CNEO, do outro, o bloco oriental, sob influência soviética. Essa divisão não era apenas política, era uma barreira que separava famílias, culturas e destinos. O palco estava montado para um conflito diferente de tudo o que já se tinha visto. Com as duas superpotências desconfiando uma da outra, começou uma competição frenética em todas as áreas imagináveis. A mais assustadora foi, sem dúvida, a corrida armamentista nuclear. Após as bombas de Hiroshima e Nagasaki, o mundo conheceu o poder devastador do átomo. Os Hiroshima tinham a bomba, mas não por muito tempo. Em 1949, a União Soviética detonou seu próprio artefato nuclear e o pânico se instalou. A partir daí, foi uma escalada de medo. Ambos os lados desenvolveram arsenais cada vez mais potentes, capazes de destruir o planeta várias vezes. A doutrina da destruição mútua assegurada significava que um ataque de um lado resultaria na aniquilação de ambos. Vivíamos sob a sombra constante de uma guerra nuclear. Mas a competição não se limitava ao campo militar. O céu tornou-se o novo campo de batalha. A corrida espacial foi outro grande palco dessa rivalidade. Quem dominaria o cosmos? A União Soviética saiu na frente, chocando o mundo em 1957 com o lançamento do Sputnik, o primeiro satélite artificial da história. Um ano depois, os IRA responderam criando a NASA. Os soviéticos continuaram a colecionar feitos inéditos. Enviaram o primeiro animal ao espaço, a cadela Laika. E, em 1961, Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser humano a orbitar a Terra. Parecia que os IRA estavam sempre um passo atrás. Mas o presidente John F. Kennedy fez uma promessa ousada: levar um homem à Lua até o final da década. E, em 20 de julho de 1969, o mundo parou para assistir Neil Armstrong dar um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade. A corrida espacial não era só ciência, era propaganda, uma demonstração de superioridade tecnológica e ideológica. Mas, enquanto a competição acontecia nos laboratórios e no espaço, o conflito esquentava em várias partes do mundo, através das chamadas guerras por procuração. Em vez de um confronto direto, Iquimua e o URSS financiavam e armavam lados opostos em conflitos regionais para expandir sua influência. Um dos primeiros e mais brutais exemplos foi a Guerra da Coreia, no início dos anos 50. O norte comunista, apoiado pela China e pela União Soviética, invadiu o sul capitalista, que recebeu apoio militar dos Estados Unidos e da ONU. Após 3 anos de um conflito devastador, que custou milhões de vidas, a guerra terminou num impasse, com a península dividida até hoje na mesma linha em que começou. A Coreia se tornou um símbolo trágico da divisão da Guerra Fria. Outro conflito que marcou profundamente uma geração foi a Guerra do Vietnã. Mais uma vez, o país estava dividido. O Vietnã do Norte, comunista, e o Vietnã do Sul, capitalista. Os Estados Unidos, com medo do efeito dominó, a teoria de que se um país se tornasse comunista, seus vizinhos seguiriam o mesmo caminho, mergulharam de cabeça no conflito para apoiar o Sul.
foi uma guerra longa, brutal e extremamente impopular. As imagens da violência transmitidas pela televisão chocaram o público americano e geraram um enorme movimento anti-guerra. Para os soviéticos e chineses que apoiavam o Norte, era uma oportunidade de desgastar seu grande rival. Em 1975, após a retirada das tropas americanas, o Vietnã foi unificado sob o regime comunista. A derrota foi um golpe duro para a moral e o prestígio dos Estados Unidos. No coração da Europa dividida, um símbolo físico da Guerra Fria se ergueu, chocando o mundo. Em agosto de 1961, da noite para o dia, as autoridades da Alemanha Oriental começaram a construir o Muro de Berlim. A cidade, que já estava dividida em setores de ocupação desde o fim da Segunda Guerra, viu-se literalmente partida ao meio por uma barreira de concreto e arame farpado. O objetivo era claro: impedir que os cidadãos da Alemanha Oriental, comunista, fugissem para o lado ocidental, capitalista. O muro se tornou a representação mais concreta e cruel da cortina de ferro. Famílias foram separadas e qualquer tentativa de travessia era punida com a morte. Por quase 30 anos, o Muro de Berlim foi o símbolo máximo da opressão e da falta de liberdade do bloco soviético. Mas o momento em que o mundo realmente prendeu a respiração, o ponto em que a Guerra Fria esteve mais perto de se tornar quente, foi em outubro de 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba. Aviões espiões americanos descobriram que a União Soviética estava instalando secretamente bases de mísseis nucleares em Cuba, a poucos quilômetros da costa da Flórida. Para os Ibirriquaimata, era uma ameaça inaceitável. O presidente Kennedy impôs um bloqueio naval a Cuba, exigindo a remoção dos mísseis. O líder soviético, Nikita Khrushchev, recusou. Por 13 dias, o mundo ficou à beira de uma guerra nuclear. Navios soviéticos se aproximavam da linha de bloqueio americana, e um movimento em falso de qualquer um dos lados poderia ter iniciado o apocalipse. Felizmente, a diplomacia prevaleceu. Nos bastidores, um acordo foi costurado. Os soviéticos retirariam os mísseis de Cuba e os Eunhua se comprometeriam a não invadir a ilha e, secretamente, a retirar seus próprios mísseis da Turquia. O mundo suspirou aliviado, mas a crise deixou uma lição assustadora sobre quão frágil era a paz. Nas décadas seguintes, a tensão continuou, mas algo começou a mudar nos anos 80. A economia da União Soviética estava estagnada, esgotada pela corrida armamentista e pela ineficiência do sistema comunista. Em 1985, um novo líder chegou ao poder em Moscou, Mikhail Gorbachev. Ele sabia que o sistema precisava de reformas drásticas para sobreviver. Então, ele introduziu duas políticas revolucionárias: a Glasnost, que significava abertura, permitindo mais liberdade de expressão e de imprensa, e a Perestroika, ou reestruturação, que visava reformar a economia. Essas reformas, no entanto, tiveram um efeito inesperado. Ao dar um pouco de liberdade, Gorbachev despertou um desejo por muito mais. Os ventos da mudança começaram a soprar por todo o leste europeu. O clímax dessa onda de mudança veio em 9 de novembro de 1989. Após meses de protestos em massa na Alemanha Oriental, um porta-voz do governo, confuso, anunciou em uma coletiva de imprensa que os cidadãos poderiam cruzar a fronteira. Milhares de pessoas correram para o Muro de Berlim. Os guardas, sem ordens claras, acabaram abrindo os portões. A cena foi eufórica. Pessoas de ambos os lados dançaram sobre o muro, celebrando, chorando, derrubando com martelos o maior símbolo da opressão. A queda do Muro de Berlim foi transmitida ao vivo para o mundo e simbolizou o colapso iminente do comunismo na Europa. Nos meses seguintes, regimes comunistas caíram um após o outro, como peças de dominó. A queda do muro foi o começo do fim. Com seus satélites no leste europeu declarando independência e com a economia em frangalhos, a própria União Soviética começou a se desintegrar. As repúblicas que a compunham começaram a declarar sua soberania. Em dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev renunciou e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deixou de existir oficialmente.
Após 45 anos de tensão, medo e rivalidade, a Guerra Fria havia terminado. O mundo unipolar, liderado pelos Estados Unidos, parecia ser a nova realidade. A história, como a conhecíamos, havia virado uma página decisiva, encerrando um capítulo de conflito ideológico global e abrindo caminho para os desafios e as incertezas do mundo contemporâneo. E assim termina nossa jornada pela Guerra Fria, uma era que moldou o mundo em que vivemos hoje. Espero que tenham gostado de revisitar esses momentos cruciais da história. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.